primeira grande pergunta que eu quero fazer para o nosso irmão Rubens, eu vejo em vários hangouts que eu fiz com o irmão Rubens, eu percebi que o irmão Rubens tem uma certa admiração por Abraão. Um certo respeito por Abraão. Pergunta a você, irmão Rubens. Eu já fiz essa pergunta em vários hangouts. Você confirmou para mim que você disse que Abraão era do nosso pai. Que Abraão era um homem do nosso pai. Segunda pergunta. Você também disse que o nosso pai não tem braço, não tem mão, não tem corpo. Ele é espírito. Você confirmou isso para mim, irmão Rubens. Então vamos à realidade agora. A verdade doa quem doer. Faço uma pergunta, irmão Rubens. Você idolatra Abraão? Você idolatra os filhos de Arroshua ou outras pessoas? Você idolatra, irmão Rubens? Então me responda. Você disse que Abraão é o homem do nosso pai. Você disse que o nosso pai, irmão Rubens, não tem corpo, não tem braço, não come, não bebe. Então há uma grande contradição no que você está dizendo e no que você está ensinando aos nossos irmãos. Te pergunto, aqui vão estar as letrinhas. Te pergunto, irmão Rubens, se o nosso pai não tem corpo, não tem braço, não come, não bebe, pergunta a você, quem era aquele homem que falava com Abraão? Te pergunto, irmão Rubens. Você disse que o Abraão, você fala com certeza que Abraão é o homem do nosso pai. Abraão era um amigo do nosso pai. Te pergunto. Se Abraão era um homem do nosso pai, então você está contradizendo o que você diz. Nosso pai nunca pediu sacrifício. E Abraão fazia sacrifício de animais e de crianças. Mas vamos um pouco mais além, irmão Rubens. Você disse que o nosso pai não tem corpo. Agora eu digo para você, o Deus de Abraão foi até a tenda de Abraão, irmão Rubens. Olha, irmão Rubens, que coisa interessante, irmão Rubens. Abraão lavou os pés de Deus, irmão Rubens. Pergunto para os porcos indomáveis, os magos de Arroshua. Aí, os seus hipócritas, seus porcos racionais. Abraão lavou o pé de Deus. Que Deus vagabundo é esse que precisava que lavava os pés deles? Irmão Rubens, Abraão lavou os pés de Deus. Irmão Rubens, Abraão comeu com Deus. Sentou na cadeira com Abraão e comeu, irmão Rubens. Que Deus é esse, irmão Rubens? Que homem é esse que vocês defendem? Quando eu digo para vocês que Abraão é o patriarca das 12 quadrilhas de Israel, daquele bando de bandidos, eu digo a verdade para vocês. É que os verdadeiros profetas falavam, era que os apóstolos falavam, era que o Messias falava. Em breve eu vou falar o que o Messias falou de Abraão, que vocês até hoje não entenderam. Mas em breve vocês vão entender. Te pergunto, irmão Rubens. Abraão, irmão Rubens, lavou os pés de Deus, irmão Rubens. O Deus Israel, o diabo, o Satanás, era ele. Mas vocês dizem que é o nosso pai, o criador do céu e da terra. Irmão Rubens, Abraão, mais uma vez, irmão Rubens, para não esquecer, Abraão lavou os pés de Deus. Abraão comeu com Deus, irmão Rubens. E depois disso, Abraão, irmão Rubens, Deus conversando com Abraão, disse que ia lá em Sodoma e Gomorra matar todo mundo, irmão Rubens. Mas que Deus vagabundo é esse que não é... Ué, o nosso pai, irmão Rubens, não é onipresente? Ele não pode estar em todo lugar? Mas que Deus vagabundo é esse do Abraão que teve que ir lá em Sodoma e Gomorra andando com as pernas, irmão Rubens?
E aqueles dois homens que os porcos indomáveis, filhos de Arroxu, os magos de Arroxua, diz que aqueles dois homens eram o Messias. Os seus porcos indomáveis. Não você, irmão Rubens, mas aqueles hipócritas que ensinam para você ir para sua casa tudo errado. E aí vocês ficam com raiva de mim. Contra as coisas que eu falo. Mas se vocês parar para entender, vocês vão entender que eu estou falando a verdade. Pergunta, irmão Rubens. Primeiro, Abraão lava os pés de Deus. Segundo, Abraão come com Deus, irmão Rubens. Terceiro, Abraão e Deus conversam e Deus fala para Abraão que vai lá em Sodoma e Gomorra ver como estão as coisas. Que Deus incompetente é esse? Explica para todos nós, irmão Rubens. Explica para todos nós. Que Deus é esse, irmão Rubens? De Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés. Que comeu com ele. Que teve que falar para Abraão, ó Abraão, eu vou lá em Sodoma e Gomorra. Abraão, eu vou lá em Sodoma e Gomorra ver como estão as coisas. Que Deus vagabundo é esse que não é onipresente, que precisa ir lá no lugar, na cidade para ver. E chegando na porta da cidade, esse Deus é tão vagabundo que ele não entrou. Ele mandou entrar lá o falso profeta e a besta, que são eles. São os três. O dragão, a besta e o falso profeta. São os três anjos caídos. Entraram lá. Irmão Rubens, me diz uma coisa dessa, irmão Rubens. Ele chega em Sodoma e Gomorra. E aí quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, primeiro Abraão se ajoelhou para Deus. Abraão se ajoelhou para Deus. Olha, irmão Rubens, que absurdo. Abraão se ajoelhou para Deus. Depois Abraão, irmão Rubens, fez comida para Deus, ele e a mulher dele. Irmão Rubens, Abraão comeu com Deus. Abraão lavou os pés de Deus, irmão Rubens. Que Deus é esse, irmão Rubens, que precisa lavar os pés? Olha, o Messias foi humilde, veio na terra e lavou os pés das pessoas. Mas o diabo, o Deus de Abraão, obrigou Abraão a lavar os pés deles para mostrar poder, irmão Rubens. E depois ainda, irmão Rubens, o Deus de Abraão vai lá para Sodoma e Gomorra e diz assim, Abraão, eu vou lá porque eu preciso ir. Ele é tão incompetente. Esse Deus de Abraão é tão incompetente que ele precisou andando até lá. E chegando lá, ele não entrou na cidade não, ele saiu. Ele mandou a besta e o falso profeta entrar. E aí, chegando na cidade, o Ló viu ele, se ajoelhou, falou, vem pra minha casa, Deus. Vem pra minha casa comer comigo. Aí o Deus, o diabo não foi o falso profeta e a besta, os dois anjos foram. E aí, chegando lá, irmão Rubens, olha que absurdo, irmão Rubens. Olha que absurdo, irmão Rubens. O povo de Sodoma e Gomorra, que eram mal, eles eram assassinos, ruins, pessoas ruins. Eles eram ruins. Porque eles não eram dominados pelo diabo, não. O diabo não dava ordem neles, não. Eles matavam todo mundo. Eles eram ruins mesmo. Mas eles não eram obedientes ao diabo, não. Eles matavam todo mundo. E aí quando chega lá, os dois anjos, que o diabo, o Deus de Abraão, saiu fora. E por quê? Para não passar vergonha, né, irmão Rubens? Para não passar vergonha. E aí os dois anjos entrou e aí os povos de Sodoma e Gomorra olhou e falou assim, ó, esse aí, ó, não é aquele que o nosso patriarca falava? Ó, o patriarca das 12 quadrilhas de Israel é Abraão. Mas quem é o verdadeiro patriarca? Hã? Aí isso fica depois, fica para depois. E aí o povo de Sodoma e Gomorra falou, esse aí não é aqueles anjos que enganaram lá no princípio, lá, que o nosso patriarca avisou para tomar cuidado com eles. Não é esses anjos aí, ó, que estão aí? Vem aqui enganar a gente, Sodoma e Gomorra. Você acha que a gente vai ser enganado pelo diabo, pelos anjos caídos? Vão passar a vara neles. Me explica, irmão Rubens. Que Deus vagabundo é esse, irmão Rubens? Que até o povo de Sodoma e Gomorra queria traçar eles. Não tem, o povo de Sodoma e Gomorra não respeitava o diabo, não respeitava os anjos caídos, não respeitava ninguém, irmão Rubens. Então eu te pergunto, irmão Rubens, que Deus é esse, irmão Rubens? Que Deus é esse de Abraão, de Isaac, Jacó, de Moisés, Elias, Eliseu, assassino, que mandava Abraão matar animais, matar criança e beber sangue? Explica isso pra gente, irmão Rubens. Me faça crer nessa verdade que vocês falam, que esses hipócritas, filhos de Arroxua, falam. Mostre para mim que eu estou errado e que vocês estão certos. Mostre para mim que eu sou um cego. Mostre para mim e fala assim, você é um cego. Fala que eu estou contradizendo a palavra do Pai verdadeiro. Porque aquele Deus que foi lá falar com Abraão, que lavou os pés, era o próprio diabo. Mas vocês não têm coragem de assumir isso. Vocês são covardes. Aquele Deus que lavou os pés. Me diz uma coisa, irmão Rubens. Como o diabo ia vir na terra? Deus ia vir na terra, o Pai verdadeiro ia vir na terra para pedir para Abraão lavar os pés dele. Que é isso?
O Messias, quando veio na terra, ele lavou os pés para mostrar humildade. E o diabo fez ao contrário, ele mostrou poder. Ó, lava meus pés aí, Abraão. Lava meus pés aí, ô Ló. E aí enganou todo mundo. Eu te pergunto, irmão Rubens, me mostre a verdade para mim, meus irmãos. Mostre que eu estou errado.